nome de vocês não pegou, tá? Caio e João Vitor, coloquem novamente os nomes de vocês, tá? Bom, agora já pegou, tá bem, Caio? Só o João Vitor precisa repetir. Ah, o de João Vitor dá um problema, né, de vez em quando. Novo? Eu queria Sim. botar de novo. É porque não pegou na gravação. Não pegou na gravação, filho. Não estava gravando para mim. Pronto, pronto. Preparou a gravação? Bom. Professor, qual é a aula de agora? Expansão textual. Tá bom, obrigado. Nada. Introdução. E a gente vai ver a última competência, certo? Quinta competência de redação. Eu havia dito para vocês, na semana que a gente ficou de fazer a redação, né? A gente aqui teve provas boas, né? E tivemos provas muito boas. Pessoal, para vocês prestarem atenção na explicação no slide que eu vou apresentar, tá certo? O livro de produção já se acabou. Eu vou dar aqui uma competência que eu imaginei que talvez não fosse necessário uma aula sobre ela. Mas como eu pude reparar, alguns de vocês não pegaram muito bem a ideia da proposta de intervenção que eu havia explicado, certo? A proposta de intervenção de uma redação, né, eu já queria deixar claro uma coisa. Tem redações que não exigem proposta de intervenção, certo? Por exemplo, tem alguns concursos públicos que não é exigido essa proposta de intervenção. Ah, professor, mas peraí, por que o senhor exige isso da gente? Por que o senhor faz questão, e eu faço questão mesmo, por que o senhor faz questão que a gente aprenda a fazer uma redação com proposta de intervenção? Primeiramente, não é maldade da minha parte, tá certo? Muito pelo contrário, é um comprometimento que eu tenho com vocês. Do seguinte, tem provas que vocês vão enfrentar na vida de vocês que não vão exigir, né, provas de redação, que não vão exigir uma solução para o problema. Tem provas que não vão exigir uma proposta de intervenção. Sim, isso é verdade. Proposta de intervenção é a mesma coisa de solução, né? Proposta de solução. Não. Calma que eu vou chegar aí, tá bom? Me perdi. Sim, tem provas que não vão exigir isso de vocês. Isso é verdade. Tem provas que não vão exigir proposta de intervenção, não vão exigir solução. Qual a diferença de solução para a proposta de intervenção? Né? Por exemplo, se eu riscar esse quadro aqui atrás, a solução para vê-lo limpo é passar o apagador. Né? Essa é a solução. A proposta de intervenção, a princípio, ela é uma proposta para diminuir o problema, certo? Porque os temas de redação que a gente utiliza, por exemplo, segurança das crianças e lazer, que foi o tema que a gente trabalhou, né? Ele não apenas depende vamos dizer assim, da criação da solução, né? Por quê? Porque envolve toda uma questão industrial, né? Que seria a questão da produção de todos os elementos de uma casa, né? Eu estou falando dos móveis, para que eles fossem desenhados de maneira a se pensar nas crianças, de modo que elas não se machucassem enquanto brincassem, né? Então, olha só o impacto que a sua proposta tem, né? Se você não pode dizer que toda mesa, toda cadeira, todo rack, todo armário tem que ter pontas arredondadas. Você não pode dizer
que a arquitetura de toda casa tem que ser daquele jeito. Você não pode dizer que a arquitetura de todo ambiente tem que ser daquele jeito, né? Nada de soluções radicais. O mais ideal é que você apresente propostas para diminuir aquele problema, né? Isso que isso porque segurança das crianças e lazer é um tema pequeno, certo? É um tema pequeno. E a gente não pode tomar medidas muito drásticas, porque temos essas grandes alterações, né? Alterações na economia, né? Socialmente falando, né? E na economia individual. Você não pode dizer que a arquitetura, por exemplo, de uma casa de uma pessoa rica tem que ser igualmente planejada como a arquitetura da casa de uma pessoa pobre, né? Essa pessoa pobre vai ter condições de fazer esse planejamento aqui de arquitetura e deixar todos os móveis, tudo planejado, escolher aquela cerâmica que não escorrega, fazer uma área de lazer só para a criança, vai ter condições disso? Não, né? Então a solução aí é muito drástica. A gente fazendo uma proposta de intervenção, né, fazer essas leves intervenções, isso aí é mais vantajoso, né? Até porque, como eu já falei para vocês, quando você fala de uma maneira muito positiva, né, daquilo que você está apresentando, seu texto perde um pouco da credibilidade, né? Você não pode dizer que aquilo que você está dizendo é a coisa, é o mais ideal do planeta, e todo mundo deveria fazer aquilo. E quem vai ler seu texto vai imaginar: por que essa pessoa está dizendo isso? Por que ela acha que essa solução dela é a melhor de todas? Né? Você é a pessoa mais suspeita para falar disso, né? Então, não apresente soluções extremamente radicais. Não fale muito positivo sobre um assunto. Assim como também, por exemplo, não é recomendado que você fale de uma maneira extremamente negativa sobre um assunto, né? Isso, por exemplo, a gente pode tomar num artigo de opinião. Um artigo de opinião, como o nome do título diz, você vai dar a sua opinião sobre determinado tema, né? Aliás, como o gênero diz, o gênero textual, artigo de opinião. Ela disse, não tem página, o livro acabou, tá? Eu vou apresentar um slide, mas eu estou explicando agora e eu queria que vocês prestassem atenção, tá bem? Nosso livro já zerou. Nós estamos aqui entrando noutra rotina da nossa disciplina, que vai se dar por meio da análise de texto, certo? E por meio da produção semanal de redações, tá bem? A gente já tem uma agendada para a semana que vem. Vamos lá, pessoal, sem Então, precisar se professor, estressar, tá bom? então, professor, Diga. quer dizer que, então, de forma resumida, solução é resolução, já é resolvido pela forma de resolver 100%. Agora, a intervenção é uma forma de diminuir aquele problema, não O totalmente. nome já diz, olha, é uma proposta. Propostas de intervenção. A princípio, são propostas para tentar diminuir o problema. Você pode apresentar uma proposta de intervenção que, ao mesmo tempo, é uma solução, porque não vai ter grandes alterações. Por exemplo, uma redação sobre bullying. É muito complicado acabar com o bullying no planeta, né? Imagine aí, você fazer uma redação com soluções para acabar com o bullying no planeta. As pessoas vão ler aquela redação e o bullying vai acabar. Ou então, melhor, uma redação sobre corrupção. Apresentar uma solução ali. Se você apresentar uma solução, por exemplo, uma solução para resolver o problema, deixe-me ver, condenar à morte os políticos corruptos. É uma solução? É, é uma solução. Respeito aos direitos humanos? Não. Então, olha só, você ir muito longe dentro de uma competência, você pode extrapolar os limites de outra, né? Nesse caso aqui, você está extrapolando os limites da mesma, né? Porque essa mesma competência pede que você elabore uma proposta de intervenção, certo?
respeitando os direitos humanos. Basicamente, ela fala isso, tá certo? Elaborar Basicamente, proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Você trouxe uma solução, nesse caso eu trouxe uma solução, a corrupção talvez acabe, né? Quando, vamos supor aqui, se criasse uma lei condenando à morte os políticos corruptos. Talvez a corrupção acabasse, talvez. É uma solução? É, mas ela extrapola os limites das competências, certo? Então, nesse caso aqui, uma solução, aumentar a fiscalização, né, sobre as riquezas dos políticos, deixa eu ver, condenar com penas mais severas, né, por exemplo, 40 anos de prisão para um político que desvia dinheiro público, é uma proposta de intervenção. Não vai acabar, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, hoje, ok? Hoje são 9. Hoje, dia 9, preste atenção nesse exemplo aqui. Hoje, dia 9, foi assinada uma lei que condena os políticos corruptos a 40 anos de prisão. Hoje, só um exemplo, tá? Eu estou só criando uma hipótese aqui. Hoje foi criada essa lei. Você acha que a corrupção vai acabar por causa dessa lei? As pessoas, os políticos vão deixar de... Aqueles que roubam, é claro, né? Os políticos vão deixar de roubar? Não. Vai ter muito político que vai deixar de roubar por medo dessa condenação. Até porque no Brasil a maior condenação que a gente tem é até 30 anos. Né? Então, olha só como diminuiu o problema. Diminuiu. Vai ter muito político morrendo de medo. 40 anos na cadeia, muito tempo, né? Tem muita gente que vai ter medo disso. Outros muito corajosos vão continuar. Então, a gente apresentou aqui uma proposta para diminuir o problema, né? Não vai ser uma solução imediata. Isso é uma coisa muito histórica, certo? É também como se fôssemos falar, deixa-me ver, um tema de redação sobre racismo. Nossa, o racismo no Brasil é muito histórico, tá bom? De anos e anos e anos, centenas de anos. Então, vocês, né, escritores de redação, vão apresentar propostas, a princípio, propostas para diminuir o problema, certo? A sua proposta de diminuição do problema pode talvez acabar com o problema, mas é mais interessante para você não extrapolar os limites estruturais da proposta de intervenção que você apresente uma solução, uma coisa ali para diminuir o problema, tá certo? Não vá para os extremos, não seja muito radical, certo? Tem mais chance de dar certo você diminuindo o problema do que você querer eliminá-lo de vez, certo? E até mesmo então é mais algumas redações do Enem, né, pegando um exemplo bem maior, né? Algumas redações do Enem, os escritores, e eu estou falando de redações nota 1000, certo? Os escritores, no final, até disseram que aquelas propostas que eles apresentaram eram caminhos para diminuir o problema, caminhos para amenizar o problema, eram meios de atenuar aquilo que estava sendo discutido. Então, você note que é mais seguro você dar propostas para diminuir o problema do que você necessariamente querer acabar com o problema. Porque, prestem atenção, vamos voltar para a competência 2. O tema de redação vai se dar dentro de 4 eixos, né? Político, social, científico e cultural. Vamos deixar o científico aqui um pouquinho de lado, vamos nos atentar nesses 3. Político, social e cultural. São coisas muito delicadas, né? Falar de um problema cultural, se é um problema cultural, a gente já sabe que ele também é um problema histórico. Então, para que esse problema algum dia desapareça, é melhor a gente tentar diminuí-lo do que tentar acabar com ele de vez. Vou usar de novo o exemplo do racismo. O racismo não vai acabar de um dia para a noite. Ele vai acabar com pequenos passos para frente, propostas para amenizar o problema, tornando racismo crime, né? Depois virou crime inafiançável, depois aumentando as penas,
depois promovendo políticas de igualdade, né, como, por exemplo, a política da lei de cotas. Tudo isso, né, ao longo de muitos anos, vai fazer com que o racismo diminua bastante e, quem sabe, um dia, talvez, desapareça, certo? Mas, a princípio, é isso que eu estou falando. Apresentem propostas para diminuir o problema. Pegando aqui a nossa última redação, no caso, apresente propostas para diminuir os problemas relacionados ao tema abordado, que era segurança das crianças e lazer, certo? Marcelo, pessoal, a gente não vai mais usar o livro porque o livro acabou, tá vendo? A gente está em outra modalidade da nossa disciplina. A gente está analisando o texto, analisando propostas de redação, temas, aliás, propostas de tema, para produzir, tá certo, tá certo, Marcos, para produzir redações, né? Eu acho que eu falei numa frequência semanal, né? Mas a gente tinha combinado que, no mínimo, era semana sim, semana não. Se conseguirmos fazer uma por semana, ótimo, muito bom. Então, é basicamente isso mesmo. Proposta de intervenção é uma forma de diminuir o problema, mas longe de uma solução. Isso. Pode ser que seja uma solução. Talvez a intervenção já resolva tudo. Mas o mais ideal é que você comece de baixo e vá apreciando o quão longe sua intervenção pode ir. Pode chegar a resolver o problema, pode. Mas comece de baixo, comece devagarinho. Bom, agora eu vou só apresentar um slide aqui, muito simples, tá bom? Muito simples mesmo, que vai clarear de vez as dúvidas de vocês sobre a proposta de intervenção. Porque eu vi que alguns alunos, para alguns não ficou muito claro, que o último parágrafo deveria ser dedicado a uma conclusão geral do problema. A gente vai chegar lá agora. Vai ser bem rápido, tá? Parece que ele não quer apresentar. Pronto. Vamos lá. Nossa quinta competência diz o seguinte: elaborar. Todo mundo está vendo? Alguém responda no microfone? Estamos sim. Tá dando pra Pronto. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. O problema abordado é o próprio tema, né? O problema abordado na nossa redação. Segurança das crianças e lazer. Tem problemas aí? Tem muitos problemas. Né? Manutenção dos parques, mudança no ambiente, tem muitos problemas aqui. Respeitando os direitos humanos, né? Necessariamente, eu gosto, né, de dividir a proposta de intervenção em 4 elementos. Isso aqui eu até falei na segunda competência também. Eu falei um pouquinho disso aqui. Vai ficar bem mais fácil agora para vocês entenderem. Os elementos principais da proposta de intervenção são agente, ação, meio e finalidade. Quem é o agente? O agente, basicamente, é aquela pessoa ou entidade que vai executar a ação. Talvez não tenha ficado claro, mas eu vou clarear agora. O agente, por exemplo, supondo que nossa proposta de redação estivesse falando de racismo, o agente seria o governo. Por que o governo? Porque é o governo que vai promover políticas de inclusão racial, porque é o governo que vai endurecer as penas, né, para quem comete crimes de ódio, de injúria racial. Certo? É o governo que vai fazer com que essas pessoas que cometam crime de racismo
fiquem mais tempo na cadeia, certo? É o governo que Não, vai... Oi? não entendi. Pronto. O agente, basicamente, você pensa na sua proposta de intervenção. Eu vou pegar aqui o exemplo que eu falei. O problema abordado é racismo, certo? O problema abordado é racismo. Pense numa ação para resolver o problema. A minha ação vai ser endurecer as penas para quem comete crime de racismo. Se a pessoa cometeu crime de racismo, a pena vai ser 25 anos. Certo, eu tenho uma ação. E quem é que vai fazer essa ação? É o agente. E o agente, nesse caso aqui, vai ser o governo. Não é o governo que, principalmente o poder legislativo, que modifica as leis, né? Não são os deputados, os senadores e o presidente da República que tem poder para criar essas leis, né? Prefeito e governador também, mas principalmente a nível federal que eu estou falando, a nível de Brasil, não são essas pessoas, não é o governo que modifica as leis, né? Não é, pessoal? É, Pronto, o governo, se a minha ação, olha, a minha ação é uma modificação nas leis, a minha ação é uma modificação nas leis. E quem tem esse poder de modificar as leis é o governo. Então, o governo é o agente da minha ação, né? Porque quem é agente com tudo junto, né? Agente tudo junto é aquele que age, né? Se ele age, ele faz alguma ação. Aqui, a princípio, você pense na ação e no agente. Outra solução aqui, aliás, outro tema para outro problema. O tema aqui, vamos acompanhar o professor aqui, tá certo? Vamos supor que o tema da redação fosse o acesso à educação por parte, melhor, pensei no tema aqui, desculpem a gaguejo, que eu gaguejei. O acesso dos pobres à educação de qualidade. Esse é o meu tema de redação agora. O acesso dos mais pobres à educação de qualidade. É um problema, né? Tem uma problematização aí, tem uma coisa que eu tenho que pensar como resolver, né? Olha para o tema, o acesso das pessoas mais pobres à educação. Como é que eu vou fazer para que uma pessoa mais pobre tenha acesso à educação, que ela vá para a escola, que ela estude? Deixa eu ver. Eu posso criar uma lei tornando bem mais rigorosas as penas para quem contrata uma criança para trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu vou criar uma lei que promova a criação de mais projetos sociais. E também vou criar uma lei de assistência social e educacional às famílias mais carentes, principalmente as famílias do sertão do Nordeste. Pronto, eu tenho várias ações para fazer, né? Quem é que vai fazer todas essas ações? É o governo, certo? Na parte de leis e de assistência social, quem cuida da população é o governo. Vocês entenderam agora? sim. A ação é executada pelo agente. Isso. Ok. Você olha para o tema, que eu vou chamar de T, e você enxerga um problema, que eu vou chamar de P, nesse tema, certo? Depois eu tenho a ação. A ação vai ser executada pelo agente, certo? Problema me leva a uma ação. A ação me leva ao agente. E o meio? O meio eu também posso chamar de modo, que é o modo como o agente vai executar a ação. Meio é o modo como o agente vai executar a ação. Qual é o meu meio aqui? O meio são as leis. As leis aqui é o meu meio de diminuir, né? Aliás, de aumentar o número de pessoas pobres na escola. Eu vou criar uma lei para que mais pessoas pobres possam entrar na escola. Uma lei que dê assistência, por exemplo, de roupa,
de comida, de calçado, de livros, de material escolar, certo? O meu meio aqui vão ser as leis. Vocês entenderam? E a finalidade é um dos principais. A finalidade é por que disso tudo aqui? Tem um sentido na sua proposta de intervenção? Para que as pessoas vão fazer isso? Para que o governo vai fazer isso? Nesse caso aqui, o governo vai fazer isso, vai promover essas ações para diminuir a desigualdade social. Opa, então a finalidade é diminuir a desigualdade social, né? Pronto, agora eu tenho 4 pensamentos aqui. A ação Professor, que eu vou fazer, só um minuto, a ação que eu vou fazer, o agente que vai fazer, que vai executar a ação, né? O meio, que é por onde esse agente vai executar essa ação, e a finalidade, que é o porquê de fazer tudo isso. Professor, eu não entendi o meio e nem a finalidade. professor, o meio é como se fosse o modo no qual ele vai executar, o método que ele vai executar, e a Isso, finalidade é o porquê, tipo, por que você fez, por que dessas propostas? Por que isso. você fez isso? Seria É isso? isso mesmo. Só reexplicar aqui para a Maiane. É isso mesmo que o Timon falou, Maiane. Em outras palavras, é isso. O meio é o modo como a ação vai ser executada. Eu estou pensando aqui, olha, numa coisa para fazer, certo? Estou pensando aqui. E eu tenho quem faça isso. Opa, então eu já tenho a ação e já tenho o agente. Mas como é que ele vai fazer isso? Qual é o modo? O que é que ele vai fazer? O meio é o modo como ele vai executar essa ação. E a finalidade é o porquê dessa ação. A ação é modificar as leis. Ah, mas por que isso? Para que haja desigualdade social. Aliás, para que haja, para que se diminua, desculpem, para que se diminua a desigualdade social. Ah, então a finalidade aqui é boa, né? Entendeu agora, Maia? Só não entendi muito bem ainda a finalidade. Pronto, então você não entendeu o mais fácil. E eu acho que talvez eu esteja complicando. É o seguinte, a finalidade, deixa eu pensar aqui em outro problema. Pronto, eu vou voltar para o nosso tema. Eu vou voltar para o nosso tema de redação passada. Vamos supor que você apresentou a ação, né, sobre segurança das crianças e lazer. A ação foi modificar o ambiente de lazer nos espaços públicos, certo? Essa é a ação. Por quê? Porque eu sei que o lazer das crianças, em sua maioria, né, ignorando a pandemia, né? Antes da pandemia, o lazer das crianças era fora de casa, né? A maioria que eu falo, alguns têm lazer até mesmo no telefone e ninguém tem nada a ver com isso, tá? Cada um escolhe como é que vai ser o seu momento de lazer. Para muitas pessoas, o lazer é dormir. E tudo bem, isso não é nem bom, nem ruim, nem melhor, nem pior. Então vamos lá. O lazer das crianças é, em sua maioria, nos parquinhos das ruas. Eu estou criando aqui uma hipótese, tá? No parquinho das ruas. Só que os parquinhos, né, das pracinhas, aliás, os parquinhos das pracinhas, estão quebrados. Então a ação é que se invista mais em uma qualidade dos materiais para fabricar os parques, que se use mais metal do que madeira para que ele quebre pouco e que se invista em segurança e quem sabe investir até em câmeras de vigilância. Pronto, eu tenho uma ação, certo? Entendeu que eu tenho uma ação até aqui? A ação é isso que eu estou pensando em Sim, fazer. entendi. Pronto, agora a gente vai para o agente. Quem é que vai fazer isso? Ora, se estamos falando de espaço público, o agente é o governo. Qual é o modo que ele vai utilizar para fazer isso? A alteração nas leis? O modo, o meio dele aqui é na base da lei, na força da lei. Numa linguagem mais popular, é na força da canetada. Canetada que ele vai dar no papel assinando certa lei. E a finalidade? É o porquê. A finalidade é o que está mais ligado à ação, certo? A finalidade é o que mais se liga à ação. Porque a finalidade é a seguinte pergunta: para que, meu Deus, que eu vou fazer isso? Olha só a finalidade da minha proposta aqui: melhorar o lazer das crianças nos espaços públicos. Geralmente, a ação já responde à finalidade, mas nesse caso aqui,
A finalidade é que as crianças tenham mais segurança, que não seja necessário trocar anualmente, né, os parquinhos públicos, certo? Que se você fizer um investimento num parquinho de qualidade, é melhor do que ficar trocando todo ano, porque todo ano está quebrando. A finalidade é investir em segurança, para tomar conta das crianças, investir talvez em câmeras de segurança, já que estamos falando de uma praça e é um espaço público, então não é dinheiro jogado fora. Então a finalidade aqui é esse montão de coisa. Você entendeu agora? Entendi. Passando, né? Isso aqui, pessoal, é o seguinte. O último parágrafo que vocês vão fazer já deve ser a proposta de intervenção, certo? São que horas, né? 12 e 13. O segundo parágrafo, aliás, o último parágrafo já deve ser a proposta de intervenção, que a gente poderia chamar de uma maneira grosseira como a solução do problema, né? Inicie o parágrafo com um conectivo. O seu texto fica tão bonito quando você inicia esse último parágrafo com um conectivo. Olha só, diante disso, né? É um conectivo. Você falou, argumentou, argumentou. Vai começar o último parágrafo e diz: diante disso, são necessárias medidas como melhoria dos equipamentos utilizados na construção dos parques infantis. Reparou, olha? Diante disso, é necessário o aprimoramento, essas coisas. Olha, outra aqui. Tendo em vista o que foi dito, faz-se primordial. Professor, iniciar o último parágrafo com um conectivo, é isso? Que o texto fica bem bonito. Outro aqui. Dito isto, pode-se notar a grande necessidade de investir em material de qualidade. Ou até mesmo concluindo. Concluindo, sim, não fica feio seu texto se você começar o último parágrafo com essa palavra. Concluindo, os parquinhos infantis têm muitos problemas, dos quais estão relacionados à sua estrutura, viu? Você começa com esse conectivo. Mas, professor, Professor, peraí, tudo que conecta alguma coisa, conecta duas partes ou mais. Nesse caso aqui, o meu último parágrafo vai estar conectado a quê? Necessariamente ao primeiro parágrafo. Você vai ligar o último parágrafo ao primeiro, né? Você vai ligar a conclusão com a tese. Por quê? Quando você apresenta o primeiro parágrafo, você me diz o que é o problema, né? Você me diz o que é que está acontecendo na segurança das crianças e no lazer, né? Por exemplo, você me diz o que é o racismo. Se passando aqui a acreditar que o nosso tema pudesse ser racismo. Então, no primeiro parágrafo, você me diz o que é o racismo no Brasil. É um elemento fruto de um processo construído ao longo da história, onde o negro vem sendo marginalizado, vem sendo discriminado e tudo mais. Ponto. Fechou o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, você me disse qual é o problema. Agora, no último parágrafo, você vai responder a esses questionamentos apresentados, certo? Você vai ligar o último parágrafo ao primeiro. Diante disso, pode-se notar a necessidade de quê? De resolver as coisas que você apresentou no primeiro parágrafo, certo? Quer falar, Raimon? professor, então, quando eu fiz assim, no primeiro parágrafo, eu comecei a contar do que se tratava o texto. No segundo, eu também trouxe mais algumas curiosidades. No Uhum. terceiro, eu trouxe, por exemplo, os sintomas, o que pode trazer de mal relação em relação à minha redação que eu fiz, né, que é sobre a obesidade, do tema que o senhor passou pra gente. Aí eu Uhum. falei sobre os sintomas e como último parágrafo, quer dizer, formas de prevenir, né? De melhorar. Pronto. Pelo que você falou, em resumo, é isso mesmo, tá bom? Só ver quantas lâminas falta só mais duas. Vamos lá, pessoal. Atenção, a gente só tem 3 minutos. Quando você começar seu último parágrafo, você deixe claro, olha, que o texto está sendo encerrado. Está acabando o texto, certo? Faça uma pequena retomada das ideias que foram apresentadas nos parágrafos anteriores, tá? Mas quando você começa, olha, concluindo, obviamente, eu já sei que seu texto está acabando, né? Quando você começa com tendo em vista o que foi dito, está na cara, o texto já vai acabar, acaba já já, certo?
Então, deixe bem claro, os conectivos são os melhores elementos para dizer que o seu texto está acabando, sem que você deixe isso escrito. Olha, leia logo aí porque o texto está acabando, viu? Claro que você não vai botar isso. Então, quando você coloca um conectivo ali no último parágrafo, no início, você já está me dizendo que o texto vai acabar, certo? Sobre a tal da proposta de intervenção, que eu resolvi colocar aqui como solução, né? Você apresente uma solução que seja viável, uma solução que dê para ser executada, tá? Uma coisa que tenha condições de se fazer. Porque se você colocar aqui, né, por exemplo, a ação, quem vai executar vai ser o governo. Só que vai ser uma ação muito cara. O governo não tem dinheiro para isso, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, a solução para resolver o problema da violência no Brasil. É dar uma arma de ouro para cada cidadão. Claro que eu estou exagerando, mas é só para vocês terem uma ideia. Essa solução não é viável. Não tem a menor condição de o governo fazer isso. Não tem como investir nisso, né? Ou então, a solução para acabar com a desigualdade social é o governo distribuir o dinheiro do Tesouro Nacional entre a população. O governo não vai fazer isso, não tem a menor condição, né? E eu queria também que vocês pensassem no seguinte: não é que o governo não vai fazer, não tem o governo do presidente tal, da presidente tal, do governador tal, da governadora tal, não vai fazer. É que se ele tirar dinheiro dali, vai faltar dinheiro em outros setores, como na educação, por exemplo. Então, apresente uma proposta de intervenção leve, tá bom? É por isso que essas soluções que eu falei são soluções mesmo, mas que não têm condições de serem feitas, tá bom? Dê o detalhamento de pelo menos um dos elementos iniciais, ou seja, dê o detalhamento de pelo menos um, né? Talvez dois desses elementos aqui, dê detalhes de quem vai ser o agente, ou então dê detalhes de qual vai ser a ação, dê detalhes de qual vai ser o meio, ou dê detalhes da finalidade, tá bom? E por fim, na intervenção, não é recomendável que você apresente novas informações. Até porque, amigo, o seu texto está encerrando. Se o seu texto está acabando, como é que você vai dar uma informação nova? Né? Não faz sentido. Então, a proposta de intervenção é isso aqui, e vai lhes ajudar muito a produzirem um texto da próxima semana. Vai haver atividade, professor? A atividade é a que eu deixei lá no Google Sala de Aula, meu querido. Eu deixei A ontem. redação, a de A ontem redação. a redação de ontem eu já fiz. Você já entregou também? Já Qual, fiz, professor? fiz o A tema dos da anos 70? Não, a redação de... que eu li três textos para vocês. Foi, O meu não chegou. eu fiz o tema da obesidade. Eu não recebi. Não? Eu vou já conferir, tá bem? Eu Tá. também não recebi. Pois eu vou Por conferir, tá quê, bem? professor? Não entendi ainda.